a discussão do orçamento é uma discussão, como o próprio ministro colocou na fala dele, nessa reunião que tivemos no Palácio Planalto, é uma discussão que acaba sendo desgastante para as instituições, para o governo, porque ano após ano nós estamos, parece que sempre pedindo mais dinheiro, é como se as universidades tivessem sempre querendo mais e mais. Mas é importante a gente primeiro entender o contexto, né, onde isso acontece. Se eu puder historiar um pouco aqui em alguns minutos, nós tivemos os melhores anos de orçamento discricionário das nossas universidades, foi aí por volta... Desculpa, eu não sei se minha conexão ficou ruim, mas por volta de 14, 15. Tá boa, e tá aí, boa, tá boa. Tá boa, né? Por volta de 14, 15. De lá para cá, o orçamento veio caindo ano após ano, governo após governo, e aí é preciso a gente reconhecer que no governo atual nós deixamos de ter essa perda. Nós tivemos, primeiro, uma medida fundamental, que sem ela teria sido inviável a continuidade de atividades, que foi já no início do governo, na PEC da transição, ter sido colocado uma suplementação no nosso orçamento, porque no final do governo passado, foi preparado para o ano seguinte um orçamento que era completamente inviável. Mas, para dar uma noção do que significa esses valores, eu acho que é bom a gente ter essa noção. Se a gente pega esse orçamento de 13, 14 e atualiza para os dias atuais, usando um indicador como, por exemplo, o IPCA, nós chegaríamos a por volta de 13 bilhões e meio para essa rede de 69 universidades. Eu estou falando disso, estou falando de orçamento discricionário, né? Aquele orçamento que a gente paga assistência estudantil, que a gente paga restaurante, que paga energia elétrica, terceirização, enfim, esse orçamento, 13 bilhões e meio. Nós estávamos com o projeto de lei orçamentária anual encaminhado no ano passado para o Congresso para aprovar para esse ano, de um orçamento de por volta de 6,5 bilhões. Então, 13,5 e nós estávamos com o PELOA de 6,5. As universidades cresceram muito nesse período, né? Então, em torno de metade do orçamento. Então, nós fizemos um trabalho muito dedicado no Congresso, buscando relatoria setorial, o relator geral do orçamento e mostrando todo esse cenário, entendendo que não pode haver uma recomposição de um ano para outro, mas que a gente precisa iniciar um processo de recomposição no investimento da educação superior. Mas o resultado de todo esse diálogo foi que, em lugar do orçamento crescer um pouco, ser adicionado, nós estávamos pedindo somente 1,3 bilhão para toda a rede de universidade, isso nos colocaria equivalente ao orçamento de 19, e o Congresso cortou aquele orçamento que era completamente insuficiente. Então, nós tivemos um corte de aproximadamente 250 milhões. Então, a situação ficou muito preocupante, muito preocupante. E na publicação do decreto agora de programação orçamentária, né, nós sempre esperamos que, após aprovado o orçamento, tenha a publicação do decreto de programação e as instituições passam a ter um orçamento para poder cuidar dos seus compromissos mensais. E vínhamos até então recebendo somente 1/18 desse orçamento insuficiente. Então, não tem como pagar as contas mensais se nós só temos 1/18 do orçamento anual. Então, essa era uma preocupação, mas estávamos aguardando agora a publicação do decreto. Quando o decreto foi publicado, ele previa uma continuidade do 1/18 até a gente chegar em novembro. Então, aí ficava completamente inviável. Não tem... nossos principais compromissos de pagamentos são com terceirização de mão de obra. E por que nós temos esse valor tão alto de terceirização? Porque, ao longo do tempo, muitas carreiras do Serviço Público Federal foram extintas ou suspensas. E aí as instituições passaram a contratar pessoas para aquele serviço que não mais tinha servidores. Então, isso vai aumentando ao longo dos anos, né? Então, terceirização, energia elétrica, o pagamento de bolsistas, tudo isso é pagamento mensal. Então, não tem como se pagar isso com 1/18 do orçamento. Então,
A situação estava muito crítica mesmo, algumas instituições mais do que outras, e o que nós tivemos de avanço significativo nessa semana? O avanço foi o anúncio pelo ministro, estavam lá 4 ministros nessa nossa reunião, né? O presidente Lula tinha confirmado participação, mas, infelizmente, por aquele episódio de saúde que ele teve, ele foi recomendado a não participar, mas foram 4 ministros no evento no Palácio do Planalto. Então, é um evento que reforçou a posição do governo de ter um diálogo permanente com as nossas universidades e institutos. Nós temos tido uma relação também de um diálogo muito aberto, muito transparente com o Ministério da Educação, e temos sempre reconhecido isso, temos encontrado sempre as portas abertas para o diálogo. E o ministro, nesse evento, onde estavam os 4 ministros, estava o ministro Camilo, o ministro Fernando Haddad, a ministra Luciana Santos e o ministro Márcio Macedo, e eles anunciaram, primeiro, a nossa saída do 1,18 avos mensais, anunciaram pagamento de financeiro de valores, mesmo dentro do 1,18 avos, que não tinham sido pagos ainda, até nesse mês de maio, e anunciaram também a recomposição daquilo que foi cortado pelo Congresso. Isso para as universidades e para os IEFs. Então, foram avanços importantes. O que é que nós continuamos agora no diálogo, Nassif? Acho que é importante deixar isso muito claro, porque uma coisa é a recomposição do corte do Congresso. A outra é que aquele orçamento já não era suficiente. Então, agora nós estamos trabalhando com o governo na busca de possibilidades de uma suplementação para o orçamento das universidades. Mas eu acho que eu tomei um bom tempo aí, mas eu acho que é importante contextualizar. Agora, Daniel, e a questão do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o papel da FINEP, vocês têm conseguido recursos para pesquisa? As universidades participam dos recursos, mas esses não são recursos, é importante, quando você tem financiamento de projetos, esses não são recursos que vêm para manutenção das instituições, né? Então, é importante a gente colocar isso, e os recursos de manutenção, eles são fundamentais, até porque nós temos uma diversidade de universidades muito grande. Então, tem universidades que conseguem, através de projetos, captar mais recursos de pesquisa. Tem universidades muito novas, universidades em condições totalmente diferentes. Então, o que nós buscamos é que as universidades tenham esse financiamento assegurado para a sua manutenção, para o seu pagamento das despesas de funcionamento, e aí nós temos esse acesso também aos fundos de ciência para pesquisa, enfim, para as outras atividades acadêmicas. Mas nós precisamos assegurar esse recurso de financiamento, né? Daniel, a gente sabe que essa nova economia brasileira depende fundamentalmente de ciência. Vocês têm apanhado algum levantamento dessas novas tecnologias disruptivas? O que está sendo estudado no âmbito das universidades? Olha, Nassif, existe muita coisa. As universidades federais, para resumir essa questão, as universidades federais, juntamente com as demais públicas, as estaduais e algumas municipais, essas universidades elas fazem mais de 90% de tudo que é pesquisa no nosso país. Então, tudo que é pesquisa está relacionado com essas universidades. Numa dos encontros que nós tivemos com o presidente Lula, ele falou, por exemplo, do plano de inteligência artificial, né, para o nosso país. Nós já tínhamos algumas universidades com projetos apresentados e temos universidades, inclusive, que iniciaram bacharelados nessa área. Então, existe uma diversidade enorme de universidades que têm uma tradição muito forte em tecnologia espacial, outras em tecnologia na área de petróleo, enfim. Agora, esse ano, a gente vai ter a COP, né, em Belém, e existe muita coisa desenvolvida em universidades, por exemplo, da Amazônia, universidades de todas as regiões do país. Então, as universidades
tem uma contribuição muito forte, principalmente as públicas. Eu penso que é importante a gente reforçar esses mais de 90% vindo das universidades públicas, lembrando que as universidades públicas, em termos de matrículas de graduação, as públicas em conjunto, nós respondemos por 20% das matrículas. Então, 20% dessas matrículas de estudante, essas instituições fazem mais de 90% de tudo que é pesquisado no país. Então é muito impactante o que essas instituições fazem, sem contar tantas outras questões relacionadas, por exemplo, com a inclusão. Não é? Nós temos as políticas de cotas que foram implementadas, né, nas universidades federais. Então, a entrada pelo SISU, você já tem assegurado ali no mínimo 50%, mas a gente sabe que é mais de 50% que entra nas universidades, né, porque na ampla concorrência também entram os estudantes, parte deles vindo de uma condição de insuficiência do ponto de vista econômico. Então, essas instituições fazem muito para o país. Daniel, eu acompanhei na Escola Politécnica aqui a formatura da primeira turma de cotas, mas o que muda a cabeça de todo mundo lá é o enriquecimento. Quando começou essa história de cota racial, no começo eu tinha um pouco de dúvida, até o momento que eu entrevistei uma vez o Frei Davi, ele falou, não, a cota racial também é relevante, além da cota social, pelo fato de o pessoal que vai fazer parte da futura elite brasileira já saber como conviver, que tem todas essas diversidades no Brasil, né? Ou seja, vocês temem se vem aqui uma volta de um governo de ultradireita, que agora alguns jornais com essa loucura de propor privatização das federais, sabe? Que é uma loucura, uma falta de senso de país, efetivamente, né? Dado aí a importância das federais e das públicas aí na produção de ciência, né? Mas vocês veem, de alguma maneira, ameaças pela frente aí? Olha, Nassif, depois de ouvir aí essa fala que nós tivemos anteriormente aí com o professor Rodrigo, né, a gente tem que ficar sempre preocupado e atento, né? Mas as universidades, a questão das cotas, que houve muito debate na época, como você colocou agora, com o passar dos anos, as universidades foram tendo os resultados dos efeitos disso e as preocupações que as pessoas tinham de ingresso de estudantes em condições diferentes, que não iriam acompanhar, e a gente vê que rapidamente isso é equalizado pelas universidades, e você não vê mais diferença depois que esses estudantes que tiveram a oportunidade de entrar na universidade, quando eles estão na fase de conclusão. Né? As questões de privatização, eu penso que é muito interessante a gente lembrar quando a gente fala em privatização, de algumas pessoas que defendem de forma muito forte, né, que quem tem que pagar a pessoa tem que custear pela universidade, né? Aí a gente está com um caso que está muito no noticiário internacional, que é o caso da Universidade de Harvard, né? É uma universidade privada, a Universidade de Harvard é uma universidade privada, e aí você vê uma notícia de que o governo fez um corte lá de 2 bilhões de dólares. 2 bilhões de dólares. Então, se a gente fizer agora uma conta muito simples, eu não sei qual é o valor do dólar hoje, Nassif, mas vamos pensar aí em torno de 5, vamos pensar em torno de 5,50, né? Só o que o governo... Então, 5,50 daria 11 bilhões, não é isso, de reais? Então, só o que o governo que coloca em uma universidade pública para pesquisa é maior do que todo o nosso orçamento de discricionário. E aí, quando você sabe do impacto que tem as universidades federais, eu vou falar das públicas, né, para o país, não só as federais, aí você vê que esse é um argumento que não se sustenta, não é? Você vê que existe também, mesmo no sistema privado, lá uma forte inserção de recurso público para essas instituições, né? Agora, Daniel, um dos pontos que tem muita crítica, que a universidade devia se aproximar mais das empresas, e tem muita crítica também aos sistemas de prestação de contas, aí, que são extraordinariamente burocráticos também. Vocês estão discutindo com o TCU, de alguma maneira, formas de tornar mais palatável aí o investimento em inovação e tudo, em parceria com empresas? Sim, nós temos, essa é uma questão bastante importante, e nós temos,
nas discussões nossas de inovação, nós temos tido de forma interessante muita presença do TCU, de pessoas do TCU, nas nossas discussões. Eu acho que o país, é importante a gente também reconhecer que o país, nessa área de inovação, essa é uma área ainda que não tem tanto tempo se a gente pensa num conjunto de instituições, num conjunto de universidades. É uma área que a gente está num processo de amadurecimento. A Procuradoria Federal, a AGU, criou uma equipe agora especializada somente nessa área de inovação, para prestar assessoria para as universidades. Existe essa proximidade com o TCU, e o país, eu acho que teve um ganho importante na CIF, para ter uma evolução nessa área, que foi com a criação da Embrapi. Né? A Embrapi reforça muito essa ligação entre as universidades e o setor privado, né? Eu não vou chamar de produtivo, porque nós que somos públicos somos também produtivos, né? Mas o setor privado, a Embrapi faz essa conexão muito forte, tem os critérios de entrada de laboratórios no sistema Embrapi e tem todo um modelo para dar agilidade e facilitar essa comunicação. Então, a gente tem observado a evolução ao longo dos anos. É verdade que nós, enquanto instituições públicas, temos uma burocracia que está relacionada ao setor público, né, do ponto de vista de prestação de contas, de necessidade de pareceres jurídicos para poder fazer contratos com o setor privado, mas é assim que funciona, não é, no setor público. O que a gente tem que fazer é buscar mecanismos dentro do sistema legal, né, e eu considero muito importante essa iniciativa da AGU, porque a AGU, a Procuradoria que está no sistema AGU é quem presta toda a consultoria para as universidades. Então, existe uma equipe hoje especializada nisso e que dá esses pareceres com o máximo de agilidade e com a compreensão nacional de todo o regramento que diz respeito à inovação. Então, há um crescimento muito forte nessa área também, mas, como eu falei antes, é importante a gente entender a diversidade que existe entre as nossas instituições, né? E que algumas instituições já estão mais avançadas e outras menos, mas todas comprometidas. Deixa eu pedir para o Ícaro trazer as questões aqui, Ícaro. Olá, boa noite, Daniel. Obrigado Boa noite, Ícaro. Pela participação. Vou ler aqui uns comentários do Denis Rahal. O investimento em educação gera dividendos na mesma geração. A China revela isso. É isso. Na bucha. Só posso dizer que concordo muito com o Denis também. O José Carlos Faria mandou um superchat aqui. Participei da primeira turma de cotistas no curso de Direito da UERJ, vestibular de 2003. Muito enriquecedora a experiência de convivência com a diversidade social e racial. Aliás, um dos depoimentos, o orador que representou os cotistas na Poli, dizendo que teve um dia que ia um ônibus lá para pegar eles, para levar não sei aonde, e um rapazinho que só ia de carro lá não sabia como que pegava ônibus, então ele ensinou como pegava o ônibus lá. Viu? Olha, eu penso, a gente fica muito feliz com o comentário, né, do agora graduado, né, que foi José Carlos, né, o nome dele? José Carlos Faria. Exatamente. E a gente vê que essa é uma questão que o país precisava resgatar. Eu penso que no ambiente das universidades não existe esse tipo de questionamento mais da validade e da importância, né, que foi a política de cotas. Foi uma iniciativa muito importante do nosso país e hoje a gente vê os resultados dela inquestionáveis. E muitas dessas pessoas que se tornaram professores e hoje estão contribuindo com a formação de outras pessoas que estão ingressando no sistema. Daniel, se você tem aqui um grupo imenso de crianças, de jovens, com baita potencial, se o potencial não se realiza por falta de oportunidade, é desperdício para o país. Esse é o maior desperdício que nós temos aí. E daí vem esses idiotas da objetividade analisando o orçamento, não, mas se cortar um pouco aqui, o país cresce, se cortar um pouco ali, se acabar com
as verbas para o ensino. É inacreditável, né? Como a falta de visão de país mesmo, né? E nós estamos, acho que é interessante mencionar também que nós estamos em processo de discussão ainda do novo Plano Nacional da Educação e que o Brasil, em algumas áreas, por exemplo, na área da graduação, nós não atingimos algumas metas estabelecidas de pessoas com graduação. Então, algumas pessoas ainda falam que não, já tem muita gente formada, o importante é como se a educação fosse blocos isolados e não um processo contínuo, e que pessoas entendem que já tem muita gente de graduação. Então, quando você vê os dados do PNE, nós vemos que nós ficamos abaixo e que o Brasil precisa investir muito ainda na formação de pessoas. Preocupa muito o percentual significativo de jovens que concluem o ensino médio e que não estão entrando em universidades. Tem um outro lado, que é no lado da pós-graduação. Essa foi interessante, que nesse ano, foi em 2023, há um ano e pouco, nós conseguimos atingir, não é, a meta de pós-graduação, de titulação anual, acho que são 60 mil mestres e 25 mil doutores, isso foi atingido em 2023. Mas nas metas da graduação, nós estamos abaixo daquilo que foi meta nossa e nós estamos abaixo da média da OCDE, né, bem abaixo da média da OCDE, inclusive de alguns países aqui da América do Sul, como Colômbia, por exemplo. Então, nós temos Colômbia, Chile, então nós temos o investimento na educação, ele precisa ser para o que nós temos, mas também para um processo de expansão da educação superior no país. Vamos lá, então. Bom, vamos lá. O JKGH Secure mandou um superchat. Daniel, já foram discutidas formas alternativas para financiar as universidades públicas? Por exemplo, identificar estudantes de alta renda e cobrar mensalidade, fundações e outras formas? Se sim, quais foram as conclusões? Então, essa é uma questão bastante interessante que vem aquilo que nós temos defendido historicamente, não é nem recente, é que o Brasil precisa de uma manutenção de uma educação pública que seja gratuita, né? E nós temos vários argumentos para isso. Nós temos ainda uma dívida muito grande, como eu coloquei há pouco tempo, com a formação de pessoas, né? O país forma muito menos do que o país precisaria de educação superior. Isso com a educação pública que é gratuita. Então, esse é um dos fatores. Um outro fator se a gente vê instituições que cobram, o sistema privado, por exemplo, que cobra por uma matrícula, em alguns países, normalmente se fala isso comparando com alguns países onde a educação é paga. Aí você precisa verificar também qual a empregabilidade nesses lugares. Então, se aqui nós temos educação pública gratuita, com a melhor qualidade, e nós temos ainda um número inferior de pessoas formadas do que nós estamos buscando, então esse não seria o caminho. Lembrando das cotas que o Nassif colocou há pouco tempo, nós já temos metade das vagas que são para a escola pública, né? Metade das vagas. Da outra parte, que é da ampla concorrência, você tem uma boa parte dela que vem da escola pública também. Então, existe uma variação entre as federais, mas você tem instituições com 70%, outras com 80%, todos vindo de escola pública. Então, você vai ver que o seu percentual, se fosse para adotar uma política dessa, que iria pagar, era um percentual irrisório, não seria essa forma de funcionamento. O que nós defendemos, se nós olharmos para o que é o orçamento discricionário das universidades federais, nós estamos falando do investimento de 6,5 bilhões para toda a rede de universidades federais no país. Nós estávamos buscando no Congresso ano passado mais 1,3 bilhões. Eu não preciso nem entrar em tantos detalhes para dizer que o recurso que foi colocado em emendas foi muitas vezes superior a um recurso de 1,3 bilhão que a rede de universidades federais iria buscar. Então, agora, sobre buscar novos caminhos, nós estamos discutindo isso atualmente, mas de um financiamento público, né? O financiamento público da educação federal, da educação superior pública,
é importante a gente lembrar também que está previsto na Constituição Federal, né? Então, uma cobrança para que as instituições fossem mantidas com base em matrícula de estudantes, isso seria uma mudança na Constituição Federal, né? Porque existe lá, acho que é no artigo 211, que fala que a União financiará as instituições públicas federais. Então, isso está previsto na Constituição. Agora, sobre modelos de financiamento, o que é que nós temos de ideia? Estamos discutindo, inclusive, com o Ministério da Educação, né? Um novo modelo de financiamento, e vamos apresentar uma proposta. Por exemplo, os países da OCDE usam a relação entre pessoal em cargos sociais com aquilo que é colocado para o custeio das instituições. Se nós observarmos na OCDE, essa relação é mais ou menos de 70 para 30. Hoje nós temos muito mais de 80% do orçamento da nossa rede voltado para pessoal. Então, o que está ficando de custeio para as instituições é um percentual muito pequeno do orçamento geral. Só para lhe dar uma ideia, aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nós temos aproximadamente 10% do orçamento total para o custeio da instituição. Todo o resto é de pessoal e encargos, né? Então, esse modelo que nós estamos propondo como um modelo diferente. E vamos propor, o próprio ministro colocou na nossa reunião que aguarda uma proposta das instituições e estamos trabalhando nessa. Vamos lá, então, Ícaro, para a gente completar aqui o ciclo. Vamos lá. Vou agradecer aqui o Fernando Cavalieri, que mandou um superchat para falar. O jornalista é Eliane Brum, Nassif. Boa noite. Grande jornalista, uma personalidade. Não é minha parente, inclusive. Pode ser também, né? Eu acredito que não, que eu saiba não. James Baxter mandou também um superchat, ó, solidariedade à Marina. Nós divulgamos, e a Célia inclusive, também lembrando nós divulgamos, aqui que inclusive, vivenciou uma a nota. implementação das cotas, que foi um ganho imenso, não só para os alunos, mas as professoras e professores. Concordo com ela. E nós publicamos uma nota, Ícaro, as reitoras, né, das universidades federais que prepararam essa nota, está publicada lá no portal da Andifes, em solidariedade à ministra Marina Silva. Mas eu concordo integralmente com ela. O ganho, acho que esse é um detalhe importante, o ganho das cotas não foi somente para as pessoas beneficiadas pelas cotas, foi um ganho para a educação brasileira, um ganho para as instituições, um ganho para o país. É isso aí. Bom, Daniel, muito obrigado por sua participação aqui. Estamos juntos aí em defesa da ciência. Muito obrigado, Nassif. Obrigado por colocar esse assunto em discussão. É sempre muito bom esclarecer para as pessoas. Nós vamos continuar com esse esforço junto ao Ministério da Educação. Estamos otimistas que vamos conseguir fechar esse ano numa situação melhor do que nós iniciamos, né? E reforçando o diálogo, o reconhecimento que a gente tem tido do Ministério da Educação, e com diálogo a gente consegue avançar. É isso aí. Um grande abraço, então. Muito obrigado, uma boa noite. Muito obrigado para as pessoas que acompanharam também. Muito obrigado. Até mais, então.